A graça e a paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Rodrigo Costa Mariano, pastor da Igreja Videira aqui em São Luís do Maranhão, supervisor da Vinha do Maranhão. E eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida. Agora eu quero que você abra os seus ouvidos espirituais, abra os seus olhos espirituais, que é isso que o Senhor quer falar com você nessa hora. A palavra de Deus diz lá em 2 Reis, capítulo 6, versículo de 8 a 18, é o texto que eu quero falar com você, mas antes de falar, eu quero encorajá-lo aqui agora, ou encorajá-la a se inscrever no nosso canal, amém? Se inscreve aí embaixo, clica no sininho, nas notificações, para toda vez que sair um vídeo novo, né, você tá aí conectado, poder receber a revelação e também ser notificado, ok? Aos domingos, a partir das 19 horas, ao vivo também aqui no nosso canal, eu estou ministrando a palavra de Deus e durante a semana deixando aqui pequenas porções, em 10 minutos, né? 10 minutos de você parar para poder ouvir uma palavra de Deus na sua vida. Então se inscreva no canal, tá bom? Clica nas notificações, se a palavra abençoou sua vida, compartilha com alguém, ok? 2 Reis, capítulo 6, versículo de 8 a 18. Eu quero falar para você aqui quando Deus abre os nossos olhos. Eu não tenho tempo para ler todo o versículo aqui, esses versículos todos, mas eu vou resumir a história para você. Eliseu já era profeta naquela ocasião, Elias já tinha partido, e sobre Eliseu estava a unção de Elias. Eliseu era o profeta daquele tempo. E o rei da Síria, não a Síria, mas da Síria, ele tramou contra Israel, contra o reino de Israel. E a Bíblia diz que ele armou uma cilada, arquitetou, tramou. E a palavra do Senhor diz que quando ele fez isso, Deus ouviu e contou a Eliseu. E Eliseu foi lá no rei de Israel e junto com o seu general também falou para o rei, olha, não passe em tal lugar, porque tem uma armadilha, né? Tem uma tocaia ali. E de fato, o rei da Síria junto com o seu exército foram lá, ficaram esperando, mas Israel não passou ali. Então o rei da Síria se ira e junta ao seu exército e falou, olha, alguém traiu a gente. Tem algum traíra aqui no nosso meio. Alguém contou para Israel o que nós íamos fazer. E levanta um soldado lá e diz, rei, olha, ninguém falou nada. Ninguém falou nada. Mas lá em Israel tem um homem de Deus, um profeta, que Deus fala com ele. Olha, o senhor está lá, rei, no seu quarto, na sua câmara de dormir, e Deus já está falando com o profeta o que vai acontecer. E o rei da Síria falou, onde é que está esse profeta? Onde está esse homem? Ele falou, está lá em Samaria. E ele junta carros, cavalos, e vai lá para cerca a cidade toda, inclusive a casa onde Eliseu estava. 2 Reis, capítulo 6, de 8 a 16. E aí Eliseu está vivendo esse momento aqui marcante no seu ministério, né? O exército sírio cerca a cidade para prendê-lo, cerca toda a casa, né? Mas Geazi, o servo de Eliseu, ele entra em desespero quando ele levanta pela manhã. Ele abre a janela, né? Ele levanta, ele abre a janela e toma aquele susto, e ele grita, ah! Eu imagino, né? Eliseu onde estava, talvez descansando. Geazi chega lá e fala, meu senhor, a casa caiu, né? A casa caiu, acabou, estamos presos, acabou tudo. Já viu quando alguém te acorda, né? Acorda outra pessoa, e aí ela tá num sono tranquilo, mas aí alguém chega lá, tá até sonhando, tendo um sonho bom, e quando a pessoa acorda, ela toma aquele susto, né? Que a alma chega a sair do corpo, chega a dar dor de cabeça. Eu acredito que foi assim que Geazi foi lá, né? Acordar Eliseu, chamar Eliseu, e aí ele vem. Só que é o seguinte, Eliseu enxergava algo que Geazi ainda não enxergava, não podia ver. O que Eliseu enxergava? A proteção sobrenatural de Deus ao redor deles. Porque é assim com a gente, querido. Muitas vezes nós olhamos apenas para as ameaças do inimigo. Muitas vezes nós olhamos apenas para as circunstâncias, olhamos para as crises, para as impossibilidades, mas quando Deus abre os nossos olhos, e quais olhos, pastor? Olhos espirituais. Olhos espirituais. Nós passamos a enxergar a presença de Deus. Nós passamos a enxergar o cuidado do Senhor. E eu quero te falar aqui algo, rapidamente nesse meu tempo aqui que me resta. Quando Deus abre os nossos olhos, nós vencemos o medo.
Quando Deus abre os seus olhos, você vence o medo. O versículo 15, segundo Reis 6,15. O moço de Eliseu, ele bota a mão na cabeça e faz aquilo que nós fazemos muitas vezes, querido. Quando recebemos o diagnóstico da enfermidade, o diagnóstico financeiro, quando olhamos para a nossa conta, quando vemos as demandas do nosso dia que a gente tem que resolver, né? Quando estamos no meio da crise, das fornalhas da nossa vida, quando estamos naquele barco da vida balançando, irmão, nossos problemas diários, nós botamos a mão na cabeça falando, ai meu Deus, como é que eu vou fazer agora? Talvez é uma conta que você precisa pagar, uma dívida a acertar, talvez uma enfermidade, talvez é um problema no casamento, talvez é um problema com seu filho, na sua família, seja o problema que for, faz a gente ter a mesma atitude de Geazi. Ai, meu Senhor, o que faremos? O que eu vou fazer? Quantas vezes, irmão, no nosso dia a dia, quantas vezes nós colocamos a mão na cabeça e dizemos, meu Deus do céu, o que eu vou fazer? O servo de Eliseu, ele viu apenas o exército inimigo. Porque é isso que o inimigo ele faz com a gente. Deixa eu te contar algo. Tudo de Satanás, tudo do diabo para atacar a nossa vida é de fora para dentro. As coisas de Deus é de dentro para fora, mas do inimigo é de fora para dentro. Ele vai chamar a sua atenção. Porque eu e você somos espírito, corpo, alma e espírito. E no nosso corpo, que tem 3 funções, habitam lá a locomoção, porque nós nos movemos, a sensação, as sensações e o instinto. As sensações, elas se manifestam através dos 5 sentidos: visão, audição, olfato, paladar e tato. E deixa eu te falar algo, o pecado, muitas vezes na nossa vida, entra pelas sensações. Então, o que o diabo faz? Ele chama a nossa atenção para ver, para enxergar alguma coisa. E é aquilo que ele fez desde o princípio com Eva, porque a Bíblia diz, vendo a mulher, que a árvore era boa, o fruto era bom, vendo. Então o inimigo sempre vai chamar a sua atenção para aquilo que você vê. Agora deixa eu te falar, eu estou falando aqui da visão natural. É óbvio que não, claro que não, né? Até porque se tivesse que falar da visão natural, estou eu aqui usando óculos, poder enxergar melhor. Eu estou falando da visão espiritual. Eu estou falando de algo espiritual. O servo de Eliseu, Geazi, só conseguia enxergar, só viu o exército inimigo. Ele viu os cavalos e os carros de guerra. Geazi só viu o perigo ao redor. Mas qual a diferença? Eliseu não. Eliseu responde para ele no verso 16. Não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com ele. Meu querido, sempre é assim na sua vida e na minha vida. Sempre mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Deus é maior do que todas as coisas. O que João vai dizer lá na sua epístola? Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. O servo de Eliseu tinha uma visão natural. Ele viu o natural. Porque quando Deus abre os nossos olhos, ele arranca o medo. Mas quando o inimigo chama a nossa atenção, que é abrir os nossos olhos também, ele gera medo. Mas quando temos os olhos espirituais abertos, o medo vai embora. Eliseu falou para ele, não temas, não temas. Por que eu estou te falando isso? O medo nasce quando enxergamos apenas o natural. Quando que o medo nasce na nossa vida? Quando você enxerga somente o natural. E Deus deseja abrir os seus olhos nesses dias. Deus deseja abrir os seus olhos para que você possa entender, enxergar que Ele continua sendo Deus. Ele continua no controle. Esse texto que eu li aqui para você tem milênios, tem anos. Mas o mesmo Deus que operou aquele grande milagre é o que pode e vai operar esse milagre na sua vida. Ele não mudou. O mesmo Deus que lá no Egito manifestou os seus poderes é o mesmo Deus. As eras passaram, os séculos passaram, milênios se passaram, mas ele continua sendo Deus. Ele continua o mesmo. Ele abre os nossos olhos para que você veja que ele está no controle. Ele abre os nossos olhos para que você veja que a sua presença nunca te abandona e nunca vai te abandonar. Nunca nos abandonou, nunca te abandona e nunca vai abandonar. Ele disse através de Jesus, eis que estou convosco todos os dias. Todos os dias. Ele abre os seus olhos para que você veja um exército celestial trabalhando a seu favor. Ele dá ordem aos anjos ao seu respeito para te guardar em todos os seus caminhos. Você já viu uma criança quando está numa tempestade lá fora, o trovão, raios, né? Aquelas estrondos, a criança sai do seu quarto, vai lá para o quarto do pai e da mãe.
Aí fica lá, aconchegado. A tempestade não mudou, a tempestade não passou, mas ela tem a sensação de segurança, porque ela está com o Pai. É assim que Deus faz conosco, é assim. Então eu quero dizer para você, não tome decisões dominado pelo medo. Não tome decisões baseada no medo. Ore antes. Ore antes de se desesperar. Ore antes. Porque há batalhas invisíveis sendo travadas por você. Há batalhas invisíveis sendo travadas por você. E o Senhor guarda a sua vida. Ele é por você. Amém? Eu quero deixar essa palavra aqui para a sua vida e declarar: Deus vai abrir os seus olhos. Onde você estiver aí, faça essa oração, a oração que Eliseu fez pelo seu moço, pelo seu servo. Senhor, eu te peço, abre os olhos. Peça a Ele nessa hora: Senhor, abre os meus olhos para que eu veja e todo medo seja retirado em nome de Jesus. Que essa palavra abençoe sua vida e se abençoa, compartilhe com alguém que você sabe que precisa ouvir, precisa ser encorajado. Receba essa palavra hoje, em nome de Jesus. Deus abençoe sua vida.